Tranquilo. Então, né, vamos começar a aula. Essa aula, o título é um pouquinho diferente, geralmente eu coloco tudo que tem na aula aqui no título, né? Eu coloquei isomeria espacial 2 geométrica. Por quê? Eu vou dar noções de isomeria espacial, vou dar noções de 3D, como eu falei, mas eu vou focar na parte geométrica. No ensino médio, a gente foca em 2 isomerias espaciais, né? A gente foca na geométrica e na óptica. A óptica vai ser a próxima aula. Eu separei 2 aulas para ela, porque ela é um pouquinho mais complicada. Ela é mais cobrada também, então quero passar com calma por ela. Então, essa aula vai ser só noções do espacial, que são importantes para a ótica também, e isomeria geométrica, que é o foco da aula de hoje, né? Vamos começar, então, falando qual que é a diferença do que a gente viu até agora. Porque tudo que a gente viu até agora, isomeria de cadeia, isomeria de função, são coisas que a gente consegue facilmente ver. A gente desenha a molécula 2D, a gente vê, putz, mudou aqui a ligação dupla de lugar. Putz, era um aldeído, virou uma acetona. A gente consegue ver facilmente essas diferenças, não é muito complicado. Mas tem alguns casos que a gente vai precisar de ou uma representação 3D ou uma boa noção da molécula para entender o que está acontecendo, qual que é a diferença que faz ser isômeros, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo de como que é essa representação 3D. Esse seria o etano. Vocês verem que, acho que estiveram com, acho que provavelmente com o Pita sobre geometria molecular, né? A gente não vai focar nesse assunto de geometria molecular. Eu não gosto de geometria molecular. Eu acho muito decorebinho, assim. Mas, para química orgânica, é muito simples de geometria molecular, porque a gente só trata do carbono, tá? Então, isso aqui vai ser um tetraédrico, e com ligação dupla vai ser basicamente plano. Então, aqui vocês podem ver, esse exemplo, que a gente tem essas bolinhas cinzas são os carbonos, e as bolinhas brancas menores são os hidrogênios. Vocês podem ver que eu tentei fazer essa imagem do jeito que fica um plano mais simples de ver. Vocês podem ver que essa bolinha branca, essa bolinha cinza e essa bolinha branca eu tentei manter no mesmo plano, sabe? Fazer meio que uma cobrinha aqui, nesse plano. E tem uma bolinha branca que está vindo para cá, para nossa direção, e uma bolinha branca que está indo para trás, né? Tem uma bolinha que está pulando do plano para a gente, uma que está entrando no plano da tela, né? E aqui a mesma coisa, tem uma que está vindo para cá, pro nosso plano, e outra que está indo para trás. Vocês veem, então, que é muito difícil representar uma molécula de jeito 3D, porque você está tentando representar uma estrutura 3D em um plano 2D. Né? Então é complicado, a gente tem que usar essas técnicas de perspectiva, que eu não sou um bom desenhista, então eu tenho muita dificuldade fazendo desse jeito. E aqui seria uma molécula mais complicada. Vocês podem ver que aqui onde tem a dupla, tem carbono, dupla, carbono, e os hidrogênios estão todos no mesmo plano, tá vendo? É o que eu falei, a dupla é mais simples a gente analisar, porque é uma ligação que vai ficar planinha, vai ficar mais tranquila. A gente pode até representar do jeito que a gente é acostumado, que é 2D. Mas quando a ligação é simples, é um pouquinho mais complicado. A gente vai ter que representar o que está para fora, o que está para dentro. E assim, eu acho muito complicado representar desse jeito, né? Eu tive que ter que pegar esse site aqui, esse malview.org, para conseguir mostrar para vocês essas moléculas. Porque se fosse desenhar, fica muito mais feio, sem entender nada. Então, como eu falei, a gente precisa tentar um jeito mais simplificado, que esse eu consigo desenhar, né? Eu fiquei muito feliz quando eu aprendi isso, porque isso daqui nunca conseguiria. Mas a gente usa cunhas para representar o que está na frente e o que está atrás do plano do papel. Ou seja, tem aqui o plano do papel, que está com esses átomos, e o que está à frente do papel e o que está atrás. Então, a gente vai ver justamente como é que faria isso, com esse exemplo. Então, justamente essa molécula, né, de etano, essa molécula vai ser igual a essa representação aqui. Vocês estão vendo que eu não precisei usar nenhum truque de perspectiva, nenhum truque de deixar um maior, um menor do outro lado. Eu só usei essas cunhas. Cunhas são esses vizinhos assim. Né? Tá vendo que tem cunhas cheias e cunhas tracejadas. É uma coisa, essa aula, eu já falei, eu não sou muito bom com representação 3D. Então eu posso errar algumas dessas estruturas 3D. Eu vou tentar anotar. Se alguém falar, Breno, eu estou confuso com a estrutura, me dá um toque que é possível que eu tenha errado. Né? Nessa primeira parte da aula. Na segunda parte, a gente vai esquecer um pouco a estrutura 3D, isso aqui é só para a gente entender a matéria em si. Vocês estão vendo que aqui eu deixei tudo no plano, esse H no plano, C no plano e H no plano. O que está para cá, né, esse H que está vindo para nós, eu coloquei essa cunha cheia, e o que está mais distante, está entrando no plano da tela, eu coloquei essa cunha tracejada. Mesma coisa aqui, entrando no plano da tela, cunha tracejada, vindo para a gente, cunha cheia. Dar uma olhada. Eu acho que eu acabei de responder essa pergunta, né, Leandro? Tipo, ó, tá vendo aqui? Tá vindo pra gente, é cunha cheia. Tá indo pra trás, é a tracejada, né? Alguns falam que... Você falava que, tipo, nem precisa fazer uma cunha tracejada. Faça um tracejado, que já dá pra entender que é pra trás. Então não precisa fazer um traço de menor e ir aumentando. Só fazer
um negócio tracejado que já dá para entender. Mas o oficial é Cunha, né, pela IUPAC. Não é muito complicado. Vocês verem não é muito complicado, entenderem, tipo, isso aqui é igual a isso, não é complicado, mas desenhar molécula é um pouquinho mais complexo, né? E não é o foco da aula de hoje, isso. Eu só quero demonstrar para vocês o que vocês podem encontrar nos exercícios. Então, eu queria passar para outro conceito, né, que vai utilizar essa vista geométrica, essa vista 3D, que é o de impedimento de rotação. Aquilo que eu falei que é a coisa que eu daria mais nessa aula, para vocês entenderem melhor, mas o etapa também dá, então eu fiquei bem confiante, que eu fiquei tipo, nossa, que legal. Que eu vejo a apostila depois de fazer a aula, né? Então ver que eles também abordaram esse tema, achei bem interessante. Quando a gente tem uma ligação simples, os carbonos da ligação, eles não têm restrição de rotação. O que é isso? Pensa, vou até usar o exemplo que o Etapa usou, que achei bem interessante, um pouquinho modificado. Pensa em duas folhinhas de papel e coloca um lápis entre elas, tá? Furando as duas. O que você pode fazer? Você pode rodar essa folhinha de papel aqui, sem alterar essa daqui. Você pode rodar ela porque o lápis, ele deixa, né? Ele permite que você rode, né? Porque o lápis é cilíndrico assim, você pode rodar essa folhinha. Quem ficar confuso com os exemplos aqui, que eu tentei fazer uma coisa para demonstrar, só que eu não consegui, olha a apostila do Etapa, tem uns desenhos muito explicativos lá, eu achei muito legal, que tem essa outra fonte para vocês entenderem também. Mas vocês verem que eu consigo rodar uma folha e a outra fica inalterada. Que é justamente isso. Eu peguei a molécula de novo de etano e eu vou fazer essa rotação. Eu vou rodar isso daqui, né? Essa parte da molécula, a parte da direita. O que vai acontecer? Justamente, né? Aqui é um pouquinho mais complicado de ver. Isso que estava na frente, como rodei a molécula, para que está para a gente. Ele foi, rodei, até ele ficar plano com o carbono. O que estava aqui plano foi justamente para trás, e o que estava atrás foi um pouquinho para frente. Como eu falei, isso pode estar errado, né? Eu tentei fazer de cabeça, eu tentei fazer umas coisas. Eu acho que isso está certo, mas, né? Enfim, pode estar errado. Ou seja, a posição relativa desses ligantes em relação à outra parte da molécula, então esse hidrogênio, se ele estiver para frente, não quer dizer que ele vai sempre estar perto desse ligante que está para frente. Não quer dizer que eles sempre vão estar nessa posição relativa entre eles. Se aqui fosse, por exemplo, um CH3, uma metila, e aqui fosse uma metila, não quer dizer que elas vão ficar sempre nessa posição, pertinhas uma da outra. Não. Essa metila pode ficar girando entre a molécula, então ela pode estar em qualquer lugar relativo às outras. Isso é um pouquinho mais complicado de vocês verem e entenderem, mas eu acho legal o que vocês têm que entender. É livre para rotacionar, né? Ligação simples permite a rotação, né? É só um eixo no meio e não pode rotacionar um lado e não afeta o segundo lado. As posições não estão fixas, né? Entre as duas partes da molécula. Isso que é o mais importante vocês entenderem. Ou seja, tem até uma parte que eu talvez coloque como leitura facultativa, né? Leitura que vocês podem fazer, que é sobre moléculas eclipsadas ou moléculas dispersas. Vou falar rapidinho, mas se eu tenho um CH3 aqui, e esse CH3 está com tudo mais próximo, tipo, eu tenho a mesma coisa, um hidrogênio para cá, para frente do papel, um hidrogênio para trás, um hidrogênio para baixo, né? Tá tudo igualzinho essa segunda parte, que é possível, porque essa estrutura está rodando, pode rodar à vontade, então pode ser que os dois lados fiquem com a mesma posição relativa dos hidrogênios. O que vai acontecer? Se fosse um grupo maior, se fosse um grupo, sei lá, um etil, e esse grupo etil também, eles meio que estão muito próximos, né, entre si. Como eles estão muito próximos, isso não é favorável. Então, o que acontece? A estrutura, ela tende a rodar um pouquinho, né? Ela tende a ser mais estável quando ela roda um pouquinho e nenhum fica se sobrepondo, né? Eu talvez coloque, se vocês quiserem, como leitura facultativa, porque é bem legal vocês verem que, tipo, como essa rotação da molécula influencia mesmo na estabilidade dela. Aqui não tem problema porque o hidrogênio é pequenininho, né? Então, não tem problema se for estrutura eclipsada ou dispersa. Isso que eu falei não cai no vestibular, por isso que eu falei, que eu nunca vi caindo, então por isso que eu falei que não é obrigatório, vocês entenderem. Agora, isso é uma coisa para mostrar um ponto. O ponto mais importante dessa aula é sobre a ligação dupla e tripla. Espera aí que o Leandro falou uma coisinha aqui. O hidrogênio de baixo não se mexe? Não, Leandro, é uma boa pergunta. Ela tá tudo rodando, né? Esse hidrogênio aqui vai ficar aqui, né? Esse hidrogênio vira esse daqui. Esse que está aqui vai para trás. E esse que está na frente fica para frente, entendeu? Todos rodam, né? Roda tudo que tá ligado roda. Mas deu que ficou bem parecido, né? Fez isso agora, mas... Cacete, agora eu entendi. Toda a molécula, entendeu? Não roda só um hidrogênio, tem que rodar todos os ligantes. Caralho, tá. Beleza. Sim.
Essa é uma possibilidade da ligação simples que ela consegue. Ela pode rodar qualquer coisa, então pode ficar onde quiser as coisas, né? Mas tem que sempre respeitar o ângulo de ligação, né? Tem a ligação tetraédrica, né? É o tipo de geometria, então você vai ter sempre respeitar esse ângulo de ligação. Eu não representei o ângulo aqui certinho, né? Eu tentei até, mas não consegui. Mas aí não é também o foco dessa aula. Tá? Aí você entendeu, né, Leandro? Então vou passar aqui. Que o foco da aula é ligação dupla e tripla. Não tem. Esse aqui é mais confuso, né? Demorou até pro Leandro entender, né? Que Leandro, você entendeu até que rápido, porque eu demorei muito mais que você quando eu tive essa aula, fiquei muito confuso. Mas a ligação dupla e tripla não tem muito problema em representação 3D, porque dá para representar no plano e é possível entender. Então vamos lá. Tem como representar 3D também, mas não é necessário, né? Se tivesse deitado assim, enfim, vamos representar no plano ele, porque esse tipo de ligação não vai permitir a rotação do carbono. Ele não vai permitir que um carbono rotacione e o outro não rotacione, porque tem ligação dupla que impede isso. Então, se um lado girar, o outro vai girar, de modo que a posição relativa dos ligantes vai continuar a mesma, entendeu? Se os dois ligantes estiverem assim e esse carbono quiser girar, vão girar os dois juntos, os ligantes assim vão ficar pertinhos. Não vai ter aquele negócio de eclipsado ou disperso, né? Aqui um exemplo, eu coloquei aqui ligantes diferentes, né, de hidrogênio, vocês entenderam o que está acontecendo. Coloquei R1 e R2. Essa é a representação que a gente vai utilizar, plana, simples, né? Você vai aqui, ligação dupla, então vai impedir essa rotação. Ou seja, se eu tentar rodar isso aqui, né? Eu tô com duas negócios aqui, eu quero rodar, né? Quero levar esse hidrogênio para cima e esse R1 para baixo. O que vai acontecer? A ligação dupla não vai permitir isso. Então, os dois lados vão rodar juntos, ou seja, a posição relativa deles vai continuar igual. O que isso quer dizer? Esse R2 vai continuar perto desse hidrogênio e esse R1 vai continuar perto desse hidrogênio. Só que como eles rodaram, né, o R2 vai estar para cima e o R1 vai estar para baixo, tá vendo? Continua a posição relativa dos ligantes. R2 perto de hidrogênio e R1 perto de hidrogênio. Certo? Esse é o foco dessa aula. Vocês verem que, mas se eu quisesse que o R1 ficasse perto do R2, essa molécula não consegue fazer isso assim, entendeu? Esse isômero não consegue que o R1 e o R2 fiquem perto. Na ligação simples ele conseguia, né? Ele consegue girar. Então, se tivesse aqui R1 e R2, ele consegue girar de modo que os dois fiquem retinhos. Aqui, não. Se eles começarem separados, eles não vão conseguir ficar um do lado do outro, né? Essa é a grande motivação para a isomeria geométrica. Isso é interessante fazer outro analogia, é que você colocar, em vez de um lápis, você colocar dois lápis furando o papel. Se você quiser girar essa folha, os lápis não vão deixar você girar essa folha, né, sozinha. Você vai ter que girar as duas juntas. Se vocês entenderem depois, de novo, leiam a etapa. E tenta em casa também, fura um papelzinho pequenininho, não fura um papel inteiro, pelo amor de Deus. Corta um quadradinho só, coloca dois assim, coloca dois lápis mesmo. Você não vai conseguir girar essa parte sem girar essa daqui também, né, que é justamente essa ligação dupla ou tripla. A gente vai estudar só a dupla, porque a tripla não teria isomeria, porque só teria a posição dos ligantes não importa muito, porque só tem um ligante, né? Seria tipo H tripla, HC tripla CH, né? Então só teria um hidrogênio, não teria como ser essa isomeria. Em compostos cíclicos também a gente vai ter essa restrição de rotação, porque ele vai estar tanto ligado num composto aqui, num carbono aqui, tanto no carbono aqui, que vão estar todos ligados entre si. Então, como tá tudo interligado, ele não consegue girar de forma independente. A gente vai ver aqui. Tentei representar aqui de novo, né? Não sei se está certo. Essa aqui eu tentei colocar mais para vocês entenderem, mas aqui eu tenho um ciclo propano, né? Tenho 3 carbonos, é instável, né? Lembrem-se que é estável essa molécula, mas eu tenho, justamente por ter uma ligação aqui, e tudo está interligado, eu não consigo girar só uma parte da molécula. Nem consigo imaginar como seria isso. Então, se eu quiser girar, né, colocar esse R1 em cima e esse H embaixo, girando essa parte da molécula, eu não vou conseguir. A molécula toda vai girar. Quando eu digo toda, vai digo toda mesmo. Então, vai dar nisso daqui, né? Vocês podem pensar, né, 3D, se eu tenho uma coisa que está assim, né? Deixa eu fazer para vocês. Estaria... Não sei fazer. Enfim, não vou conseguir fazer para vocês. Deixa eu pegar aqui uma folha. Tentar fazer um triângulo. Um segundinho. Eu falei para não pegar a folha inteira, mas tô pegando uma folha usada aqui, tá? É como se fosse, Breno, é como se fosse um triângulo. Na primeira imagem a gente vê se a base do triângulo, só a base, e na segunda a gente vê se o bico do triângulo.
Sim, sim, você pode pensar assim, né? Que a outra ponta estaria para trás no primeiro caso e depois estaria na frente. Sim, pode pensar assim. É assim, Ana, esse aqui é o primeiro caso para vocês, tá vendo? Aqui tem os dois carbonos e aqui tem outro carbono aqui. E aqui tem os dois ligantes. Vou entrar essa caneta aqui, vai ser os dois ligantes que estão aqui. Eu quero que essa parte pretinha fique para cima. Não sei se estão vendo direito. Eu quero que essa parte pretinha fique. Então vou ter que rotacionar essa molécula. Mas se rotacionar essa parte aqui, vai tudo rodar junto. Ou seja, a parte pretinha ficou para cima e agora o que estava atrás do plano, que é esse biquinho, ficou para frente do plano, estão vendo? E a parte pretinha ficou para cima. Então eu tenho que rotacionar tudo da molécula. Entenderam? Não sei se ficou muito bom, tive que improvisar aqui na hora. Mas tá vendo que estava aqui atrás, né? As tracejadas, com o pretinho para baixo. Eu rotacionei a molécula toda, o pretinho ficou para cima e a ponta ficou para vocês. Deixa eu ver. Espero ter entendido. Isso aqui também é mais raro, eles falarem sobre compostos cíclicos, mas também cai. Eles não pedem para você girar a molécula toda, falam mais sobre isomeria, mas isso eu achei interessante trazer para vocês, porque pode ser confusa. A primeira vez que vocês vão ver isso é confuso, então prefiro que vocês tenham essa confusão durante a aula, me façam pergunta, do que ter durante o vestibular, né? Você vê um triângulo assim, você fala, o que é isso? Mas já tiveram essa confusão, já estão calejados, né? Peraí. Onde fica o cloro? É uma ótima pergunta. Esse cloro aqui, ele não devia estar aqui. Isso é um erro meu. Essa aqui era para ser um hidrogênio, tá? Mas eu tenho uma desculpa para esse erro porque o aplicativo que eu uso, ele tá todo estranho. Eu tive que usar essa molécula de novo. A gente vai ver ela de novo com cloro, né? Por isso até um spoiler aqui. Então ele meio que alterou as duas juntas. Isso aqui era para ser hidrogênio, tá bom? Isso aqui era para ser hidrogênio. Boa pergunta e ótimo apontamento. Isso aqui era para ser um hidrogênio, tá? O que eu fiz? Eu troquei, isso aqui foi para cima, isso aqui também foi para cima, né? Isso aqui veio para nós. Vou até usar a apresentação. A apresentação física, né? Que vocês devem ter visto em elétrica, talvez. Que, né, a setinha aqui tá vindo para nós, né? Essa tinha que ter só a pontinha assim. Então essa parte veio para frente, essa para cima, né? Então ficou aqui em cima do lado do hidrogênio, esse hidrogênio aqui. Esse aqui do lado desse hidrogênio, né? Esse aqui. E esse aqui veio para frente, que é justamente isso aqui. Mas o apontamento está certo. Esse cloro não existe. Até, né, eu poderia colocar esse cloro seria esse hidrogênio aqui de cima, né? Esse aqui seria um cloro, se fosse essa molécula aqui em vez dessa aqui. Seria esse cloro aqui. Né? A posição relativa sempre vai ficar a mesma. Então, se esse R1 está lá do cloro, então o R1 vai ficar lá do cloro aqui também. Eu acho que é isso. Então, ela viu certinho, né? Você percebeu também. Pode falar, Rapidinho. né? Esse H que tá no primeiro e no segundo, você sabe esse H perto do. Tem vários, né? Mas esse que tá na pontinha, que tá com um risquinho normal de. Esse aqui? Não, o que tá do lado dele. Isso, exato. Ele fica para trás no outro? Então, Leandro, essa é uma boa pergunta, eu não vou saber te responder. Eu acho que esse aqui fica para trás, entendeu? Esse que estava para cá fica Entendi. para trás, esse aqui continua reto com o plano. Isso, né? Eu fiz, mas eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Esse aqui continua reto e esse aqui fica para frente, entendeu? Ah, tá, Porque beleza. é aquele negócio. Ele estaria para cá, né? Para mim. Aí eu girei tudo, ele ficou para vocês esse H, entendeu? Por isso que eu acho que ele estava para trás ficou para frente, não tiro. Sim, acho que faz sentido. Mas é complicado de ver esse 3D. Eu tive que pensar bastante para entender o que estava acontecendo. Mas vamos lá, vamos continuar. Compostos cíclicos, eu acho que eu coloquei um exemplo sobre isso, mas não é tão importante como os de dupla ligação, que são muito mais comuns, né? A gente vê muito mais compostos com dupla ligação do que cíclicos, que ciclopropano, ciclobutano. Então, a gente vai falar agora sobre justamente o tema da aula, que é isomeria geométrica. Se vocês entenderem essa última parte, vai ficar muito tranquilo se vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Ela é também conhecida, né, o nome mais usual dela é isomeria cis-trans, que são os dois tipos de compostos que a gente vai ter, a gente vai ver mais pra frente, né? Esse é o nome mais usual, vocês devem ter já ouvido. E ela só pode ocorrer justamente nos compostos que não conseguem rotacionar, ou seja, ligações duplas ou cíclicos. No caso de triplas não pode ocorrer porque é aquilo que eu falei, só tem um outro ligante que não vai ter uma posição relativa com outros ligantes. Então, são ligações duplas e cíclicos, ou seja, que impedem essa rotação. E aqui coloquei a atenção porque
tem muitos compostos que têm ligação dupla. Então, sempre que for de isomeria ou ele pedir para você analisar o composto, você sempre vê se tiver ligação dupla ou ser cíclico, você sempre dá uma olhada. Putz, será que pode ter uma isomeria isométrica aqui? Depois eu passo a fórmula geral, você sempre segue essa fórmula para entender se tem ou não isomeria. E justamente, né, a diferença entre as moléculas vai ser uma posição espacial entre os ligantes. Então, se um está ao lado do outro, se um não está ao lado do outro, se eles estão ao mesmo lado, vai ser essa a diferença. Vou colocar aqui alguns exemplos. Né? Aqui, estou usando BR. Então, eu tenho um BR que está com outro BR oposto a ele, e eu quero girar essa parte aqui, mas ela não vai girar sozinha. Então, ela vai girar junto com essa parte aqui por causa da ligação dupla. Ou seja, esta molécula é igual a esta. Se eu só rotaciono uma molécula, quer dizer que, né, ela não tem uma rotação certa no espaço, ela pode estar em qualquer rotação. Então, essas moléculas coexistem e são a mesma molécula. São o mesmo, se você colocar um nome, vai ser o mesmo nome. Né? Porém, se eu tiver essa molécula, tá vendo? Vocês estão entendendo a diferença? Aqui estão lados opostos da ligação dupla. Aqui estão no mesmo lado da ligação dupla. Tá vendo? Carbonos diferentes, mesmo lado, carbonos diferentes, lados opostos. Se eu girar essa molécula, eu vou ter que girar os dois lados dela e vou resultar nessa molécula aqui. Ou seja, essa molécula é igual a essa. Vocês estão vendo que elas são diferentes entre si. A posição dos ligantes. Né? E justamente esses são isômeros. Estão vendo que essa molécula aqui de cima é isômero dessa aqui de baixo. E são isômeros geométricos. Ai, era isso que eu queria te perguntar. Para mim, isômero seria tipo, essa da esquerda, isômero da que tá na direita. Ou não, o que tá em cima e o que tá embaixo. Isso. É uma boa pergunta isso, porque isômero não quer dizer que a molécula é igual. Quer dizer que tem a mesma fórmula molecular, mas ela tem propriedades diferentes. A da direita com a da esquerda são moléculas iguais, são idênticas. Elas só mudam em como a molécula está representada, tipo, rotacionalmente, entendeu? Se eu rotacionar uma molécula, continua a mesma coisa. Tipo, eu não estou alterando nada dela. Ela vai ter as mesmas propriedades físicas, mesmas propriedades ópticas, mesmas propriedades fluidas. Então, essas moléculas de cima são iguais entre si e as de baixo são iguais entre si. Mas aqui é impossível você rotacionar essa molécula aqui para ter essa de baixo. Por quê? Porque a ligação dupla impede. Ou seja, essa molécula é diferente dessa. Né? Justamente aí que vem a isomeria geométrica. É mais difícil de você ver ela do que as isomerias planas, né? Por isso que a isomeria espacial é uma parte que a gente vê depois. Né? E se fosse uma ligação simples, teria essa isomeria geométrica? Né? A resposta é não, porque se fosse aqui uma ligação simples, teria outro ligante, né? Vamos ignorar, seria, sei lá, um hidrogênio. Mas essa molécula poderia rotacionar independentemente. Então, o bromo que está aqui em cima, ele poderia rotacionar e ficar aqui embaixo. Então, todas essas moléculas seriam iguais entre si se a ligação fosse simples. Porque o bromo, uma parte pode rotacionar independente da outra e pode formar qualquer uma dessas configurações. Né? Ressaltando que teria um hidrogênio a mais, tem uma ligação a mais com hidrogênio em cada carbono, se eu quebrasse essa dupla. Se eu fizesse uma hidrogenação catalítica, por exemplo. Tanto que isso é um processo de você transformar um isômero em outro. Eu tenho o isômero trans, né? Eu dei spoiler, mas eu tenho esse isômero aqui. Eu hidrogeno cataliticamente ele, ou seja, faço uma adição. Eu quebro essa ligação dupla, tenho um hidrogênio em cada carbono. Aí o que eu faço? Eu faço o inverso. Eu desidrogenizo esse composto. Ou seja, eu tiro de novo o hidrogênio. Por quê? Eu coloquei o hidrogênio. Porque nesse meio tempo, a molécula pode ter girado e ficado desse modo aqui que eu quero. Então, se eu comecei só com o isômero trans, né, só com esse isômero aqui de cima, hidrogenei, desidrogenei, eu vou ter uma mistura entre esse e esse, porque nesse meio tempo a molécula conseguiu girar por causa da ligação simples. Então, eu posso transformar esses isômeros por esse método reacional. Deixa eu ver que horas são. Esse é um pouquinho mais complicado também, espero que vocês tenham entendido. Mas eu acho bem interessante isso, né? Dar uma aplicabilidade dessas coisas. Tipo, por que eu quero saber esses isômeros? Fala disso. Então, tipo, quando tiver uma ligação simples, ele consegue virar Isso? Sim. Ele consegue... Se fosse ligação simples, esses aqui seriam todos iguais. Porque não tem essa restrição de movimentação, Leandro. Aqui que eu mostrei nesse slide aqui. Tipo, só um que ia movimentar, né? Tipo, só o da... isso. Sim. Eu poderia movimentar só essa parte aqui do bromo e ficar bromo com bromo em cima, entendeu? Mas a ligação dupla não, ou triplo, ou cíclico. Porque eu tenho que movimentar os dois juntos. Então, se fosse simples, tudo seriam iguais, mas por isso, com duplas ou cíclicos que aparece essa isomeria. Certo? Mas esse é um composto, um jeito que eu falei, achei interessante. Hidrogeniza, deixa ele rodar, né? É aleatório, então você não pode controlar a rotação. Mas tem
Por exemplo, se esse composto aqui de baixo for mais estável, no caso, esse aqui, o trans vai ser mais estável, nesse caso, esse aqui. Porque, como eu falei, esses aqui são grupos grandes. Quanto mais afastados eles estiverem, melhor. Então, aqui estão mais afastados, né? Então, por exemplo, se eu pegasse esse aqui, putz, eu quero outro isômero. Eu hidrogeno, eu espero ele rodar, como ele é mais estável desse jeito aqui, quando eu desidrogenar de novo, né? Eu hidrogenei, quando eu desidrogenar de novo, ele vai estar preferencialmente assim. Deixa eu dar uma olhada. Tá na cassete. No direcionamento eu coloquei as páginas e a apostila. Se quiser uma olhada por lá. Ou você pode... É muito simples, né? Você só vê a parte que está em isomeria geométrica, que é as páginas que eu preciso ler. Então, aqui é a parte mais importante da aula. Esse único partezinho é a mais importante da aula. Que, se vocês entenderem nada até agora, tipo, e quiserem, né, só decorem isso. Quando tem uma ligação dupla com 4 ligantes, né, obviamente, eu vou ter isomeria geométrica se R1 diferente de R2, se esse aqui é diferente desse, e R3 diferente de R4. Se esse R1 e R2 forem diferentes, e R3 e R4 forem diferentes, eu vou ter essa isomeria geométrica. É legal ressaltar que R1 pode ser igual a R3, ou R2 pode ser igual a R4. Vamos ver no caso anterior aqui. R1 é hidrogênio, R2 é bromo, são diferentes. R3 é bromo, R4 é hidrogênio, são diferentes, né? Mas você vê que o R1 e o R4 são iguais entre si, não tem nenhum problema, né? Aqui também, ó, R1 bromo, R2 hidrogênio, R3 bromo, R4 hidrogênio. Então, todos vocês respeitam essa regrinha. Então, é importante vocês lembrarem, né? Se estiverem confusos, não estão entendendo direito, lembra essa regrinha que você vai conseguir resolver a maior parte dos exercícios, né? Alguns mais complicados já ficam um pouquinho mais difíceis se você não souber a teoria toda. Então, como eu falei, né, no caso da isomeria geométrica, a gente tem 2 tipos de isômeros. A gente vai ter o isômero cis, que os grupos, ó, esse é interessante, eu coloquei a definição mais geral, que é os grupos com os maiores números atômicos ficam do mesmo lado da ligação dupla, né? Ou seja, entre hidrogênio e bromo, qual tem o maior número atômico? O hidrogênio é 1, o bromo será quanto? Mas é maior que 1. Então, o bromo tem o maior número atômico. Aqui, eles estão do mesmo lado da ligação dupla, ou seja, esse seria o isômero cis. Enquanto o isômero trans é o contrário. Os grupos com os maiores números atômicos ficam do lado oposto da ligação dupla. Vamos dar uma olhada. Aqui, eu tenho o bromo lado oposto a bromo, né? Tem em cima um bromo, embaixo outro bromo. Então, esse aqui seria o trans. E a mesma coisa aqui. Um bromo em cima, um bromo embaixo, trans, bromo do lado cis. Quando você entende, é muito tranquilo de ver essas coisas. Aqui eu coloquei uns exemplos mais relacionados a isso. Dá uma olhada. Aqui a gente tem justamente os bromos, né? A mesma molécula adianta, eu estou representando aqui de jeito mais bonitinho. Os bromos estão do posições opostas da ligação dupla. E aqui os bromos estão, né, no mesmo lado da ligação dupla. Né? E um nome vai ser trans 1,2 dibrometeno, justamente, e outro vai ser o cis 1,2 dibrometeno. Ele pedir nomenclatura é muito raro, né? Mas eles podem falar, tipo, eu quero o isômero cis do 1,2 dibrometeno. A gente vai ter que saber qual que é o isômero cis, que é justamente esse daqui. Ele pede para desenhar o isômero cis. Essa aqui seria um exemplo mais complicadinho, né? Porque aqui a gente sempre tinha um ligante muito diferente, mas aqui a gente tem uma cadeia com carbônico usual. Foi o que eu falei na última aula. A gente usou bastante esse composto aqui na aula até, que é o but-2eno. E eu falei, tem outra isomeria também que eu não coloquei aqui, que é a geométrica. Então a gente vai ver ela hoje, justamente. A gente tem aqui os maiores números atômicos entre carbono e hidrogênio, né? É importante isso. Nunca vai estar sendo esse jeito bonitinho, tá, galera? Esse aqui é só para jeito didático. Esse aqui vai ser um jeito normal que vocês vão ver a molécula. Vai ter ligação dupla, o carbono e o hidrogênio aqui não vai representar que o hidrogênio está para cima, e aqui não vai representar que ele está para baixo, vai representar só que está ligado ao carbono. Aí você tem que ver com a posição relativa desses ligantes aqui que ele vai ter que representar. Ou seja, a gente vê que os dois, aqui tem ligação dupla, estão em lados opostos da ligação dupla. E aqui é diferente. Eles estão do mesmo lado da ligação dupla, tá vendo? Geralmente faz esse copinho, assim. E o trans fica mais jogado, assim, e o cis faz esse copinho, assim. Esse aqui, os dois estão do mesmo lado, eles podem estar para cima também, eu coloquei para baixo, porque sim. E os maiores números atômicos estão do mesmo lado. Né? Entre carbono e hidrogênio, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, e o carbono tem o maior número atômico. E o nome vai ser trans-but-2eno ou cis-but-2eno. Tranquilo de nomear, depois você entende essas coisas todas. Ô, Breno, só por causa dessa posição que ele muda, porque, tipo, parece que, nossa, nessa última, parece que nem mudança foi. Então, parece que não mudou nada.
Eu até coloquei uma coisa aqui, eu coloquei uma animação só para assumir tudo pra gente ver melhor o que tá acontecendo, que tá muito poluída a tela. Tá vendo aqui, Leandro, que fica um carbono para baixo da ligação e um carbono para cima? Tá vendo que aqui fica mais jogada, a molécula fica mais estendida? Que aqui ela faz meio que uma curva muito... ela faz uma curva, tipo, muito grande, assim. Então, aqui tem um copinho, que é... O copo, não sei se é um copinho, se provavelmente vai ter uma molécula cis, e aqui vai estar mais jogadinho. E essa diferença é bem representativa, tá vendo? Nossa. Sim. Geralmente, a gente vai rodar essa... Pra gente ver melhor, né? Se fosse uma coisa didática, mas eu quero mostrar o que vocês viram no exercício, a gente faria assim, uma ligação dupla planinha, aí aqui em cima o CH3, e aqui embaixo o outro CH3. Acho que assim fica mais fácil de ver, né? Que os dois são lados opostos. E aqui hidrogênio, e aqui hidrogênio. Esse seria isômero trans, porque aqui tem lados opostos, né? Quando a ligação dupla fica planinha assim, é muito mais tranquilo de ver. Mas vocês não vão cobrar assim para justamente confundir vocês. Nossa, fica muito mais fácil. E o outro caso seria aqui, né, no trans. Desculpa, no cis. Esse aqui é o trans, esse aqui seria o cis, com CH3 e CH3. Né? Aqui fica do mesmo lado, fica mais óbvio que é do mesmo lado, né? Então, é mais tranquilo de ver. Uma coisa é que ele pode rodar isso aqui para cima, né? Ele pode fazer isso daqui, CH, dupla CH, CH3, CH3, né? Ainda tem um copinho, ainda é cis, só que ele rodou a molécula, se rodou, é a mesma molécula, tá vendo? Ou ele fica tudo para baixo. Tem alguma diferença de ficar tudo para um lado, tudo para cima e tudo para baixo? Tipo, não. Se for o isômero cis, tanto faz estar para cima ou para baixo, é como a molécula vai estar no espaço, é probabilidade. Entendeu? A molécula vai estar rodando assim, toda. Então ela pode estar assim, né? Que é um pouquinho tiltado para o lado, ela pode estar assim retinho, ela pode estar assim, ela pode estar virada do jeito que ela quiser. Então é o jeito que ele quer representar mesmo. Entendi. Não tem muita diferença. Vai que tem uma diferença. Não, você tá certo. É uma boa pergunta, porque aqui justamente a rotação diferencia tudo. Aqui não, é só quando a molécula inteira gira, ela é a mesma molécula. Então não tem problema com isso. Muito obrigado. E aqui vai ser o nosso último exemplo para dar uma noção de novo de ciclos, né? Aqui está o cloro, que tem um falado aqui, ó. A gente tinha comentado. Mas vamos dar esse exemplo aqui. O que a gente pode ver? Vamos olhar bastante esse exemplo. Aqui, vamos olhar essa ligação aqui. A gente tem, esse aqui seria o R1, esse aqui seria o R2. Eles são diferentes? São. Esse aqui seria o R3, esse aqui seria o R4. Esse aqui são diferentes? Não. Eles são iguais. Então, aqui, nessa ligação, não vai ter isomeria geométrica, mesmo estando num ciclo, tá bom? Aquela regrinha do R1, R2, R3 e R4. Certo? Deixa eu apagar tudo, porque ele tá feio já. Agora vamos ver o outro. R1, diferente de R2? Sim, cloro e hidrogênio. R3, diferente de R4? Sim, cloro e hidrogênio de novo. É possível ter isomeria geométrica nessa molécula? Sim, é um ciclo. Então, vamos ter justamente essa isomeria geométrica. Neste caso, deixa eu apagar tudo aqui, vai ter umas animações legais. É a mesma animação antes, mas achei legal fazer. Nesse caso, os cloros vão estar em posições opostas em relação a essa ligação. Nesse caso, não é ligação dupla, né? Vão estar em posições opostas em relação a essa ligação simples, mas como está num ciclo, vai ter isomeria geométrica. E neste outro caso aqui, eles vão estar no mesmo lado da ligação simples. Ou seja, esse vai ser o isômero trans, esse vai ser o isômero cis, não tris. Uma coisa legal de comentar é que se eu tivesse aqui, por exemplo, um cloro, eu teria mais números geométricos, né? Que se eu tivesse aqui um cloro, eu teria, tipo, este com este estaria em trans, enquanto este com este estão em cis. Eu acho legal comentar, mas eu nunca vi caindo isso, mas eu acho legal. E aqui seria a mesma coisa. Se fosse cloro, esse aqui estaria em trans. E este com este estariam em cis. Desculpa, em trans também, né? Em trans também. Então, esse aqui seria uma molécula trans, que seria uma molécula cis-trans. Repito, isso aqui eu não vi caindo, não lembro de cair isso, né? É demais, não lembro de cair. O quê? Mas é legal. Leandro, em ciclos o negócio é um pouco mais complicado, né? Porque vai ter toda essa história de ter que olhar todas as ligações do ciclo, né? Essa ligação aqui é a mesma coisa que essa ligação aqui. Então, as duas podem ter isomeria geométrica.
Nossa, então o negócio pode ter tanto cis quanto trans, mas depende muito da posição, então. Isso vai depender da ligação aqui. Se eu olhar para essa ligação é trans, tipo essa aqui. Se eu olhar para essa ligação é trans, essa aqui é cis. Então a nomenclatura muda um pouco. Eu não vou saber de cabeça com a nomenclatura, mas eu acho bem interessante vocês terem essa noção que pode acontecer também. Então, no final, as duas vão ser iguais de alguma forma. Porque, se, por exemplo, nesse exemplo que você deu, porque uma vai ser cis trans, não, outra vai ser trans cis, né? Exatamente. Quer dizer, uma vai ser cis trans, outra vai ser trans trans, tá? Trans Aqui tá em trans. trans e aqui também tá em trans, tá bom? Nossa senhora. Essa É parte mais, do trans trans pegou, mas enfim. é mais complicadinho. Eu só tô a mais, né? Como eu falei, não tá vez caindo, mas acho legal vocês terem uma noção. Né? Aqui a gente, para ver as moléculas, eu tirei os abiscos, dá para ver justamente aqui em trans e aqui em cis. Ele poderia rodar, como eu falei, né? Rodar a molécula, né? Voltando. A molécula tá assim para vocês. O cloro tá aqui para baixo, ele poderia rodar e os dois colos ficariam para cima, certo? Né? Continuaria sendo cis. Eu só rodei a molécula, eu não mudo a nomenclatura dela. E nada, ela é a mesma molécula. Mas é isso, a aula de hoje acabou aqui. Foi uma aula meio confusa, foi uma aula meio complicada em algum modo, né? Tem um negócio de 3D. Eu tenho uma visão 3D muito ruim. Espero que vocês sejam melhor que eu. Mas espero que tenha dado para entender. Eu tenho 2 minutinhos, vou dar uns avisos finais. Eu coloquei, como eu falei, né, no direcionamento, eu coloquei uma lista de reações orgânicas. A primeira parte dela são só da FUVEST. Então, né, quem quiser prestar FUVEST, né, é uma boa lista para fazer. Tem alguns mais recentes, tem uns de 2020, 2018, 2017. Então, acho legal fazer. Vocês devem ter feito, né? Vocês fazem prova antiga, então alguns vocês devem ter feito. Mas tem uns mais antigos. E eu tenho que fazer outra lista, essa vai ser maior, né? Vai ser talvez mais simples, não sei. E com mais exercícios para complementar os 27 que eu tinha escolhido. E outra coisa é que na FUVEST, você vai tipo, o Breno não passou essa reação orgânica aqui. Eles gostam muito disso, de pegar uma reação orgânica única e, tipo, se vira aí, entendeu? Tipo, com tudo que você sabe, tenta se virar aí e me fala que dá qual a resposta. Então é impossível eu dar para vocês têm que pensar justamente. É para vocês pensar na hora o que está acontecendo. E justamente, última parte, se vocês têm alguma pergunta, a gente tem um tempinho aí sobre a aula de hoje. Pode falar. Dá uma olhadinha. Sim, Beatriz, exatamente. Quem tiver com dúvida nessa parte, vê na apostila, lá tá muito bom, os desenhos são muito bons. A apostila tá justamente muito perfeito. Acho que ninguém me pergunta, então eu vou parar de gravar primeiro.